Olá a todos, para quem não me conhece, sou o professor Marcelo. Vamos aqui para uma aula de revisão sobre força elétrica, tá? Carga elétrica, entendeu? E aí eu vou resolver aqui com vocês uns 5 exercícios que eu acho bastante interessantes, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Primeiro exercício, ele fala, né? A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional. Aí vem as cargas das partículas, as massas das partículas, ao quadrado da distância entre as partículas ou a distância entre as partículas. E aí, vamos lá, vamos analisar a primeira, as cargas das partículas. Quando a gente olha aqui a equação, né, e a relação entre as cargas, o que a gente consegue observar aqui? Né? Tudo que está acima, então ele está falando aqui, você tem a força elétrica, né? E aqui do outro lado, em cima você tem a constante de permissividade elétrica e você tem o módulo das cargas elétricas envolvidas. Tudo que está acima é o que? Repara que ele pergunta aqui, ó, né, a lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica das partículas carregadas é proporcional. Quando ele fala que é proporcional, então quando a gente vai analisar aqui, ó, o que é proporcional? Que aumenta junto. Se aumenta essa carga Q2 aqui, o que vai acontecer com F? A força F vai aumentar. Se aumenta a carga Q1, o que acontece com a força F? Ela aumenta também. Se diminui a carga Q2, a força F também o que? Diminui. Então, isso aqui é proporcional. Se você altera um para cima ou para baixo, o outro sofre a mesma alteração, né? Para cima ou para baixo. Perfeito? Então, o que ele pergunta assim, né? A primeira afirmativa. É proporcional às cargas das partículas? Sim. Acabamos de observar aqui que sim, se você interfere diretamente nas cargas, o que vai acontecer com a força? Ela altera junto. Então, a primeira, ela é verdadeira. Aqui. Perfeito? São o que? As cargas e a força são diretamente proporcionais. Na segunda, ele fala de massa das partículas. Quando a gente observa a equação aqui, tem algum tipo de massa envolvida? A gente está falando de força elétrica. Seria proporcional à massa se nós estivéssemos falando de gravidade. A gente não está falando de gravidade, então essa proposição aqui ela é falsa. Pois se trata de força elétrica. Força elétrica. Vamos lá, continuando. Vamos para a terceira. Ao quadrado da distância das partículas. Ele está dizendo que é o que? Normalmente proporcional ao quadrado da distância das partículas. Vamos observar a equação aqui, ó. Vou aumentar bastante. Vamos lá, deixa eu apagar aqui essa análise que a gente fez. Vamos ver aqui. Onde é que está o quadrado da distância das partículas? Está exatamente aqui embaixo, correto? Então, se eu aumento a distância, o que vai acontecer com a força? Ela vai diminuir. Se eu diminuo a distância, o que vai acontecer com a força? Ela vai aumentar. Então, o quadrado da distância, ele é o quê? Inversamente proporcional. Se eu aumento ele e o outro diminui, então eles são inversamente proporcionais. Então não existe essa... Não é proporcional.
Então, a afirmativa número 3, ela é falsa. Porque é o quê? É uma relação inversamente proporcional. Proporcional. Tudo bem? Vamos agora ao item 4. É proporcional a distância entre as partículas? Também não. É rigorosamente idêntica à terceira, só que a terceira está falando inversamente ao quadrado, diretamente ao quadrado. Isso aqui também não é. Então essa quarta proposição aqui também ela é falsa, pelo mesmo motivo da anterior, pois são grandezas inversamente proporcionais. Então, a única verdadeira seria a primeira afirmativa. Tudo bem? Tranquilo isso? Tá? É uma questãozinha teórica, né? Para a gente trabalhar aqui as relações matemáticas dessas grandezas físicas, né? Vamos lá agora para a próxima. Vamos ver aqui. Duas cargas Q1 e Q2 sofrem força de atração de módulo igual a F. Se elas sofrem força de atração, né, significa dizer que os sinais delas são o quê? Contrários, correto? Porque se forem iguais, a força seria de repulsão. Então eu posso simplesmente chamar aqui essa aqui Q1 de positivo e Q2 o quê? Negativo. Tá? Ou tanto faz aqui, beleza? E aí o que ele está dizendo é o seguinte, isso quando elas estão separadas por uma... ela tem um módulo de força F, né? Quando separados por uma distância D. Exatamente o que está mostrando nessa figura. A força é F quando elas estão separadas por uma distância D. E aí o que ele quer saber? Qual será o módulo de F no caso de dobrar o valor da carga Q1 e dobrar a distância entre as cargas. Então, vamos analisar essa seguinte situação. Olha como é que fica aqui, ó, tá vendo? Ó? Situação inicial, situação final. E ele quer saber como é que vai ficar essa força que está aqui, ó. Que eu vou chamar de F'. Tá bom? Vamos analisar? Né? Repara que a aproximação ainda existe, porque ele não fala em momento nenhum nos sinais, né, que trocam os valores. Né, os sinais, eu digo, né, um é positivo, outro é negativo. Não, então permanece, né, os sinais, positivo e negativo. Tá? Então vamos analisar. O que acontece? A gente vai montar as duas equações. A primeira, como é que vai ficar? F vai ser igual a K, né? Q1, módulo de Q1, vezes módulo de Q2, sobre D ao quadrado. F', por sua vez, o K é o mesmo, né? Porque só muda o quê? A distância, as duas coisas que mudam, a distância e a carga do Q1. A carga Q2, ela permanece a mesma. Então vai ficar, vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu botar um tracejado aqui, para eu não ficar subindo. Acho que não adiantou muita coisa não, deixa para lá. Vamos lá, vai ficar assim. Q1 agora não é mais Q1, né? Passa a ser, vamos tirar esses módulos aí, né? Deixa eu dar uma simplificada aqui antes, nesse primeiro. Vai ficar F, tirando os módulos, fica K, Q1 vezes Q2, sobre D ao quadrado. Vamos agora para a segunda situação.
F' vai ser igual a K 2Q1 vezes Q2, não é isso? Dividido agora por quanto? Ele não falou que dobra também a distância? Ó, dobra também a distância. Tá aqui, ó. 2D. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2D. Isso tudo ao quadrado. Bom, como é que resolve isso? Vamos lá. F' vai ser igual a K 2Q1 Q2 sobre... Quando eu tenho essa situação que está aqui, ó, aqui eu tenho 2 elevado a 1, D elevado a 1. Esse 2 que está aqui, ele vai multiplicar tanto esse expoente quanto esse expoente aqui. Então, aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado vezes D ao quadrado. Tá? E quanto é que dá essa situação que está aqui? Como é que fica isso? Vai ficar F' é igual a K 2Q1 vezes Q2 dividido por quanto? 4D ao quadrado. Tudo bem? Como é que a gente vai comparar com F? Assim, olha só. Esse 2 não está aqui multiplicando? Esse 2 que está aqui, ó. Posso jogar ele para frente? Porque na multiplicação tanto faz, não é isso? E esse 4 que está dividindo aqui, também posso jogar ele para frente? Eu posso. Vai ficar assim, olha só. Fica F igual a 2 sobre 4 vezes o quê? K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Quanto é que é 2 sobre 4? F é igual a 1 sobre 2 vezes K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. E agora? Gente, quem é K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado? Olha aqui em cima, ó. Quem é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado? Não é F? Então eu vou substituir. Onde está K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, eu vou colocar quanto? Vou colocar esse F aqui. Olha como é que vai ficar a nossa situação. Então, eu esqueci de colocar que isso tudo aqui é F'. Então, F' vai ser igual a 1 sobre 2 de F. Não era isso que ele queria saber? Né? Então, como é que fica essa relação aqui? Então, F' é igual a F sobre 2. Ou seja, a nova força F', ela passa a valer metade de F. Tá? Era isso que ele queria saber. Né? Qual será o módulo de F? Né? Aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, ó. Qual será o módulo de F no caso de dobrar o valor da carga Q1 e dobrar também a distância entre as cargas? Bom, F vai valer metade. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa refaçam, revejam esse vídeo com calma. Depois tentem fazer, passo a passo. E dúvidas é só me mandar mensagem, escrever que eu ajudo a todos. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo. Eu tenho aqui agora, vamos lá. Duas cargas pontiformes, né? Igualmente carregadas, com carga elétrica de 3 microcoulombs. Se a carga é igual, ela pode ser tanto negativa, não, esse azul aqui está muito fraco. Ela pode ser tanto negativa quanto positiva, correto? E qual é o valor? 3 microcoulombs, dos dois lados. Né? Estão afetados
afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros no vácuo. Ele fornece o K para a gente, que é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, e ele pede para a gente determinar a força elétrica entre essas duas cargas. De cara, a gente tem que lembrar que essa unidade Mi, ela equivale a 10 a menos 6, tá? Aí você tem também o C do centímetro, equivale ao quê? A 10 a menos 2, tá? E aí, como é que a gente faz essa situação, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho força é igual a K, módulo, né? De Q1 vezes Q2, tudo pela distância ao quadrado. Então, vamos montar aqui. Então, vai ficar, né? F igual. Quanto vale o quê? 9 vezes 10 a nona. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes, aqui a gente abre, correto? Q1 vale quanto? 3 microcoulombs, então é 3 vezes 10 a menos 6. E Q2 também vale isso, 3 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido pelo quê? Por 3 centímetros. 3 centímetros, aqui ó, 3 centímetros vai ser igual a quanto? 3 vezes 10 a menos 2 metros. E aí a gente coloca aqui, 3 vezes 10 a menos 2 metros, só que isso tudo aqui é ao quadrado, porque a distância está ao quadrado aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos continuando aqui. Quando eu tenho dentro do parêntese números em potência de 10, o que a gente faz? Aqui está elevado a 1, correto? 1. E esse 2 aqui vai multiplicar tanto esse expoente aqui, quanto esse outro expoente aqui. Então vai ficar, vamos lá, vamos reescrever aqui, F igual, eu vou manter aqui 9 vezes 10 a nona. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9 vezes 10 a menos quanto? Vou repetir a base e somar os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Isso dividido por quanto? Aqui, 3 ao quadrado vezes 10 a menos 4. Vamos lá. Vamos continuar. 3 ao quadrado, quanto vale 3 ao quadrado? Então, F igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 9 vezes 10 a menos 12, dividido por quanto? 3 ao quadrado é 9, e aqui 10 a menos 4. Gente, toda vez que eu tiver uma potência de 10 com expoente negativo no denominador, eu posso jogar ela para cima, só que o expoente que está aqui negativo, ele vai ficar como aqui em cima? Positivo. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar F é igual. Posso cortar esse 9 com esse 9? Devo, né? Ó, corto 9 com 9. Então, aqui em cima vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 12, vezes 10 elevado à quarta potência. Então, vamos lá. Força vai ser igual a 9. O que acontece aqui com esses dois? Eles não são iguais? Não são. Então, vou repetir a base e somar os expoentes. Vai ficar como? 10. 9 com 14 dá 13. Vezes 10 a menos 12. E aí, o que eu faço, turma? Vou repetir a base 10
Não é isso? Então fica 9 vezes 10. E vou fazer o que com os expoentes? Somar 13 menos 12 vai ficar quanto? 1. Então a força é igual a 90 newtons. Tranquilo? Tá aí a equação, né? A resolução da questão. Qualquer dúvida me procurem, tá? Tentem refazer mais de uma vez, que ajuda bastante. Vamos lá agora para a quarta questão. Ele está dizendo aqui que um condutor elétrico ele estava inicialmente neutro e perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Determine a sua carga elétrica após essa perda. Gente, de cara, se um condutor está neutro, vou usar uma ajuda aqui do programa. Pronto, agora sim eu faço um círculo perfeito. O que acontece? Se ele está neutro, para ele estar neutro, ele tem número de elétrons igual ao número de prótons. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elétrons. Então, se ele está neutro, eu vou ter também o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons. É óbvio que não é assim, né? Você pode reparar que ele perdeu, aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, se ele perde elétrons, se eu apago qualquer um desses elétrons aqui, ó, se eu apaguei um elétron daqui, ele agora tem mais prótons do que elétrons. Se eu apago outro elétron aqui, de novo, ele tem mais prótons do que elétrons. Se ele perdeu 5 vezes 10 a terceira, a 13ª, né? 10 elevado a 13 elétrons, pô, ele perdeu muitos elétrons, é óbvio que ele vai ficar o quê? Positivo, né? Então, no final, vai ser uma carga elétrica positiva. E ele quer que a gente calcule esse valor, né? Então, vamos usar essa equação que está aqui, ó, né? Que até o problema dá para a gente, ó. Quantidade de calor, perdão. A carga elétrica Q é igual ao número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elementar. Carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, ele está dando já o N, que está aqui, né? Isso aqui é o N. Então, é só aplicar a equação. Q é igual a N vezes E. Então, vai ficar Q é igual a N, que é 5 vezes 10 elevado a 13, vezes o valor de E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que a gente faz? Não tem calculadora. Pega esse 5 vezes 1,6. Ah, professor, não lembro mais como é que faz a conta. Faz a conta assim mesmo. 1,6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30, correto? Esquece a vírgula. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Se fosse 16, seria 80. Mas como é 1,6, é só manter a vírgula aqui, ó, dá 8. Então, aqui fica 8. O que eu vou fazer agora com as potências? Foi o que eu fiz no exercício anterior. Eu vou repetir a base, vezes 10. Não é uma multiplicação? Então, eu vou somar os expoentes. Fica 13 mais menos 19. Ou seja, 13 menos 19. Então, a quantidade de carga elétrica vai ser igual a quanto? 8 vezes 10 elevado. Quanto é que dá 19 menos 13? 13, né? Se fosse menos 4, daria 5. Como é 13, dá 6.
Menos 6, não é isso? Menos 6. Coulombs. Essa aqui é a nossa carga elétrica desse elemento. Difícil? Façam de novo isso. Algumas vezes que vocês vão dominar esse assunto. Tá? Vamos agora para esse outro aqui. Essa outra questão. Reparem, né? Ele está dizendo que são duas esferas suspensas por fios isolantes que estão eletrizadas negativamente e repelem-se mutuamente. Então, se elas estão eletrizadas negativamente, então o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter, né, elétrons em excesso. E aí gera uma força o quê? Uma força de repulsão. Tudo bem? Vamos continuar lendo o problema. Observa-se que com o tempo a distância entre elas diminui gradativamente. Explique o porquê disso ocorrer com as esferas através do ar. Gente, olha só. Se existe uma força de repulsão, correto? E essa força ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo a ponto dessas esferas irem se aproximando. Significa dizer o quê? Que, de alguma forma, esses elétrons estão sendo absorvidos por alguma outra coisa. Quem é que está absorvendo esses elétrons? É o próprio ar que está em volta. Ele aos poucos vai passando e levando esses elétrons até que essa força desapareça e as esferas fiquem o quê? Fiquem juntas. Tudo bem? Porque sem a força elétrica que as mantém afastadas, dá para perceber que elas vão fazer o quê? Elas vão se juntar. Tudo bem? Então, o que provoca isso, né, é a perda, é a absorção dos elétrons em excesso pelo ar. Tudo bem? Tranquilo de resolver? Né? É um estudo interessante esse aqui. Bom, era uma aula curtinha, rapidinha, né, para a gente rever esses pontos mais importantes aqui dessa matéria. Eu espero que todos tenham um bom estudo aí. E qualquer dúvida, é só falar comigo. Beleza? Aquele abraço a todos. Tá? Uma boa semana.